rogamos o auxílio do Teu Santo Espírito sobre nós neste momento, em nome de Jesus Cristo, amém. Boa noite. Então, nós prosseguindo na programação já planejada e já exposta e divulgada, nós iremos nos deter hoje no estudo sobre o anticristo, a figura dos últimos tempos. Já está ok aí? Pronto, então, algumas coisas importantes sobre a temática do anticristo. Precisamos saber onde na Bíblia nós encontramos essa terminologia. Onde na Bíblia, em quais versículos, nós encontraremos uma referência a este nome, a este termo, anticristo. Então, como vocês podem ver, essa palavra é utilizada unicamente nas epístolas joaninas, as epístolas de João, 1ª e 2ª João. Das passagens onde esta palavra é encontrada no Novo Testamento, nós encontramos, no que diz respeito a 1 João, no capítulo 2, versículo 18, o versículo 22, capítulo 4, versículo 3, e saindo de 1 João para 2 João, no versículo 7 de 2 João. Então, não somente mencionar, mas é necessário que nós leiamos também essas passagens. Quem quiser olhar pelo slide, já está aí exposta todas elas. 1 João 2, 18. Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. 1 João 2, 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Prosseguindo, capítulo 4, versículo 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. 2 João 2,7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Então, tendo conferido todas as passagens, lido as passagens, precisamos compreender agora qual o propósito do autor João mencionar tais passagens. O estudo das referências em João reflete que o autor está preocupado principalmente com um erro imediato de doutrina, que é a negação de Cristo. João não está se referindo ao tirano dos últimos tempos. João não está se referindo ao personagem apocalíptico que nós iremos estudar esta noite. E sim a uma manifestação presente de falsa doutrina naquele tempo em que ele escreveu essas duas epístolas. Agora, uma coisa que nós precisamos saber: como devemos compreender o termo anticristo? Atente bem, precisamos entender que o prefixo anti pode ser usado tanto no sentido de em vez de, quanto no sentido de contra. Isso porque a preposição anti possui dois usos básicos. Quais são esses usos? Primeiro uso: contra ou oposto a. E segundo uso, em vez de ou no lugar de. O estudo de todas as ocorrências da palavra anticristo nas duas epístolas de 1ª e 2ª João, baseado no estudo das ocorrências, é possível entender que João, seu autor, está tratando mais da ideia de oposição e não a ideia de em lugar de, não a ideia de troca. Em outras palavras, devemos compreender o anticristo
como alguém que se opõe a Cristo, e não como alguém que afirmará ser Cristo. O apóstolo João, em 1 e 2 João, não está se referindo ao personagem escatológico. Isso eu já mencionei, estou enfatizando. Logo, quando queremos saber, quando queremos estudar sobre esse personagem escatológico, esta figura dos últimos tempos, nós iremos necessitar recorrer a outras passagens, e é exatamente o ponto onde nós entraremos agora. Só um minuto. Para mim estava parecendo tão bom, estava falhando. Então essa parte aqui que nós observamos, foi só a introdução, onde nós observamos as passagens onde esta palavra ocorre, o propósito do autor em utilizá-las, e como nós devemos entender, como nós devemos compreender o termo anticristo. Agora nós iremos voltar os nossos olhos para o personagem escatológico, a figura dos últimos tempos. Então nós iremos recorrer a várias passagens ao longo de toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Então vamos prosseguir. Então, meus amados irmãos, nós iremos, neste momento, agora que iremos observar as ações do anticristo, nós iremos buscar as descrições em toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, a respeito das ações do anticristo. Primeira coisa que nós precisamos saber: ele entrará em cena nos últimos dias da história de Israel. Daniel capítulo 8, versículo 19 e 23. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Salta o versículo 23, mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei, feroz de semblante, e será entendido em adivinhações. Ele não aparecerá até o dia do Senhor ter começado, e a igreja ter sido arrebatada. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, nos fala sobre isto. Capítulo 2, nós podemos encontrar: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístolas, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O apóstolo Paulo aqui está nos dizendo, é claro que para os ouvintes iniciais desta epístola, ele está dizendo que tais irmãos ali presentes ainda não estavam vivendo o dia do Senhor. Este dia técnico que se refere a um dia futuro. Eles não estavam vivendo ainda neste período. O apóstolo Paulo vai dizer para eles, observe o versículo 3.
Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Apostasia aqui deve ser compreendida como um arrebatamento. Apostasia, a palavra no texto original, significa retirada, certo? Apostasia, algumas vezes é compreendida como desvio de fé, mas não neste contexto. Apostasia aqui deve ser entendida como retirada, como o arrebatamento da igreja. Então, em outras palavras, primeiro virá o arrebatamento da igreja, para que só depois o anticristo, que é aqui classificado como homem do pecado, filho da perdição, se manifeste. Então, essa a informação. Ele não aparecerá até o dia do Senhor ter começado e a igreja ter sido arrebatada. Sua manifestação está sendo impedida pelo detentor. Ainda em 2 Tessalonicenses, nós encontramos: e agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então, há um detentor que tem resistido, tem impedido que o anticristo se manifeste. É claro que há um tempo, há um propósito determinado por Deus. O fato que o apóstolo Paulo nos diz é que sua manifestação está sendo impedida pelo detentor. É claro que até um tempo determinado por Deus. Quarta ação do anticristo: ele é um gentil, pois surge do mar. O mar representa as nações gentias. Essa evidência aponta para a sua origem gentílica. Observemos algumas passagens em Apocalipse que nos trazem convicção a respeito desta afirmativa. Primeiro versículo do capítulo 13. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Capítulo 17, versículo 15. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos. As águas são identificadas como sendo povos, multidões e nações e línguas. Certo? Nós podemos entender então que o anticristo, ele será um gentio, ou seja, não judeu, baseado nestas evidências aqui de Apocalipse. Outra informação a mais sobre o anticristo: ele surge do Império Romano, pois é um governador do povo que destruiu Jerusalém. Daniel, capítulo 9, versículo 26. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerras. Aliás, guerra. Estão determinadas as assolações. Prosseguindo. Outra informação a respeito deste personagem: ele é o cabeça da forma final de governo gentílico mundial, pois é como um leopardo, um urso e um leão. Apocalipse 13, os 2 versículos iniciais. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés
como os de urso, e a sua boca como a de um leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. O livro de Apocalipse é um livro muito difícil de se compreender, assim como Ezequiel e Daniel no Antigo Testamento, justamente por estas figuras tão estranhas para nós. Mas vamos aqui a uma observação. Devemos entender os animais aqui mencionados da seguinte forma: o leão, Babilônia; urso, Média e Pérsia; e o leopardo, Grécia. Baseado no quê? Baseado em Daniel capítulo 7, versículo de 4 a 6. Essa besta aqui mencionada, que surgia lá na descrição de Apocalipse 13, 1. Essa besta composta combinou as características e qualidades dos primeiros 3 reinos: a voracidade babilônica, a tenacidade persa e a rapidez macedônica. Uma outra coisa relacionada ainda a esse ponto 6, é que nós podemos entender que o anticristo, ele será um líder político, uma vez que as 7 cabeças e os 10 chifres estão unidos em confederação sob a sua autoridade, debaixo da autoridade do anticristo. Capítulo 13, que nós acabamos de ler, então não iremos mencionar, não iremos ler novamente, mas o 17, 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Prosseguindo, sua influência, a influência do anticristo, será uma influência mundial, pois ele governa sobre todas as nações, sendo que essa influência é conquistada por meio de uma aliança, um acordo que ele faz com as outras nações. Daniel, capítulo 8, versículo 27, vai nos dizer que ele firmará aliança com muitos por 1 semana. Capítulo 13, versículo 8, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Então, nós estamos aqui, nesta sequência de versículos lidos, buscando compreender mais quem é esta figura tão enigmática, quem é este personagem que a Bíblia descreve como surgindo nos últimos tempos. Então aqui nós estamos visando traçar um perfil deste personagem, observando as suas características que são mencionadas ao longo de toda a Bíblia. Precisamos saber também sobre o anticristo, que ele eliminou 3 reis antes de chegar ao poder. Mas um destes reis, destes reinos, melhor dizendo, foi reavivado, ou seja, ganhou vida novamente. Capítulo 7, versículo 8, versículo 24. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Então, principalmente essa parte aí em destaque, nós podemos ver que o anticristo, ele surgirá à medida que ele abate 3 reis. 3 reis, fazendo referência a 3 reinos. Pode ser dito ainda sobre ele
assim, uma observação importante. Uma observação importante para que nós compreendamos melhor estas figuras tão estranhas para nós, que constam em Apocalipse, é que a cabeça aqui deve ser entendida como um reino, ou um rei. Nós extraímos esta informação de interpretação com base no próprio livro de Apocalipse, no capítulo 17, versículo 9 e 10. Observe, versículo 9. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. E são também 7 reis. Então observe aí o paralelismo que é feito com as 7 cabeças e os 7 reis, identificando que as cabeças devem ser entendidas desta seguinte forma, como reinos, como uma referência a reis. O anticristo também será marcado por uma grande inteligência. Ele possuirá uma grande habilidade no que diz respeito à persuasão. Certo? Daniel capítulo 8, versículo 23 e 25. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei, feroz de semblante, e será entendido em adivinhações, e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão. Ele será essa figura que saberá utilizar muito bem as suas palavras para que possa enganar a muitos. E o interessante que nós podemos ver relacionado ao que foi dito agora com essa próxima afirmativa, é que ele governará as nações, mas fará isso com o consentimento de tais povos. Isso está muito relacionado com a sua persuasão. Então, essas nações, estes reinos, voluntariamente se colocarão a dispor do anticristo. Observe versículo 12 e 13 de Apocalipse 17, que já foi até lido aqui. Vamos focar principalmente no versículo 13. Estes têm um mesmo intento. Estes quem? Acabou de ser mencionado no versículo 12. Os 10 reinos. Os 10 reis, aqui mencionado no versículo 12. Juntamente com o anticristo, eles compactuarão de um mesmo intento. E entregarão, o seu poder e autoridade à besta. A besta aqui é o anticristo. Então eles, os 10 reis, entrarão em um acordo entre si e de modo voluntário, não obrigado, eles mesmos irão entregar o poder que dispõe à besta aqui, que deve ser compreendida como sendo o anticristo. Mais uma informação: como cabeça do Império Federado, ele faz uma aliança de 7 anos com Israel. E a quebra após 3 anos e meio. Além disso, o anticristo, ele promoverá uma adoração idólatra. Eu sei que são muitas informações de textos não tão compreendidos por nós. Daniel, Apocalipse. Mas eu incentivo os irmãos a forçarem suas mentes para extrair o máximo de informações que vocês puderem. O assunto é complexo mesmo, certo? É assim, está na Bíblia e foi revelado a nós para que nós possamos compreender tais verdades. Então, a respeito desta afirmativa aqui, que fala de uma aliança de 7 anos com Israel, que será quebrada após 3 anos e meio. Aí nós obtemos a informação de que o anticristo, ele promoverá uma adoração idólatra.
Atente comigo o versículo 27 do capítulo 9 de Daniel. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Atente da melhor forma que você puder para essa informação, essa observação, que ela é de vital importância. No versículo 27 do capítulo 9 de Daniel, nós ouvimos aqui na leitura por 2 vezes a menção ao termo assolador. Como nós devemos compreender este termo? O termo assolador vem da palavra aqui hebraica, que pode ser transliterada como shamem, que significa estar devastado, estar estarrecido. Mas esta palavra, shamem aqui, ela está sendo utilizada num caso grego não hebraico, aliás, que é Antigo Testamento, considerado, denominado poléu, certo? Este caso hebraico transmite uma ideia que nós devemos atentar para que nós possamos chegar a compreender o versículo 27 do capítulo 9 de uma forma correta. Este caso, o poléu aqui mencionado, indica o fato de que alguém profanou o santuário ou o altar, desse modo deixando-o imprestável para a adoração e o serviço a Deus. Então, abrindo aqui um parêntese, na história, nós temos um personagem histórico denominado Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio, ele foi um personagem histórico que, na época do período interbíblico, no período conhecido como os 400 anos de silêncio, que não é chamado de silêncio porque não houve profecia, desde Malaquias até João Batista no Novo Testamento, houve um intervalo. Nesse período interbíblico, nós podemos encontrar informações históricas que não estão na Bíblia, não são livros inspirados. Contudo, o livro de 1 Macabeus, um livro apócrifo que não é inspirado, não é palavra inspirada por Deus, mas em Macabeus há uma informação histórica a respeito de Antíoco Epifânio, que ele foi o cumprimento histórico de alguém que realizou essa profanação aqui do templo, tornando o templo judaico inapropriado para o culto a Deus. Para vocês terem uma ideia, ele pegou um porco, certo? Levou esse porco, que é um animal considerado imundo na lei de Moisés, e sacrificou este porco dentro do templo judaico. O animal imundo e sendo sacrificado dentro do templo judaico. Então, essa atitude que ele fez ilustra muito bem o que o anticristo viria e virá, na verdade, a fazer no futuro. Ele virá a profanar o santuário de adoração a Deus, deixando inapropriado para a finalidade que é qual? Cultuar a Deus. Então nós devemos entender esse assolador desta seguinte forma. Lá você não vai encontrar, lendo Daniel 9:27, você não vai encontrar uma referência a uma adoração idólatra. Você não vai encontrar, a menos que você saiba o significado do assolador e por que o assolador está sendo mencionado. E foi o que eu acabei de dizer para vocês. O assolador ali é utilizado para transmitir uma ideia de profanação do templo, de modo a deixá-lo inapropriado para o serviço a Deus. E o anticristo
será caracterizado por ter este mesmo comportamento, esta mesma conduta. Prossigamos. Ele se colocará como um Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Essa será uma característica dele. Mais uma informação sobre este personagem. Ele será energizado, capacitado por Satanás. Daniel 8, 24. E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. Agora, vamos expandir esta informação com Apocalipse 13, 4. E adorarão o dragão, que deu à besta o seu poder. O dragão, no livro de Apocalipse, é Satanás. Certo? Satanás entregará à besta o seu poder. Então, podemos dizer que o anticristo, ele receberá poder para agir. E este poder virá de quem? Satanás, do demônio. Mais uma característica, ele se tornará um grande adversário de Israel. Daniel 7, 21 e 25. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. E proferiu palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Apocalipse 13, 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, ou seja, obter vitória sobre os santos de Deus. Mais uma característica, ele será promovido pela prostituta, que nós devemos entender, no livro de Apocalipse, esse personagem que eu acabei de mencionar, como representando o sistema corrupto, mas em seguida, o anticristo irá destruí-la, para que ele possa ter autonomia no seu governo. Ele quer liberdade, ele não quer depender de ninguém. Então, ele irá se levantar contra a prostituta que ajudou a promovê-lo. Então, em determinado ponto, o anticristo irá exterminá-la, para que ele possa, então, agir de forma independente. Apocalipse 17, 16 e 17. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta, e a colocarão desolada e nua, e comerão sua carne, e a queimarão no fogo, porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento, e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Então, em Apocalipse, nós vemos a destruição desta prostituta, que também é identificada como uma Babilônia. Inclusive, nós vemos lá uma comemoração, caiu a grande Babilônia. E isso ocorrerá pela ação do anticristo. Uma informação ainda, além do povo de Deus, nós acabamos de ver que ele se oporá ao povo de Israel, aos santos do Altíssimo. Mas além de cumprir este propósito, ele se tornará também um adversário, em especial do príncipe dos príncipes. Ele será um forte resistente ao plano de Deus. Daniel 8, 25. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. E o interessante, essa parte aqui, mas sem mão será quebrado. Lembra da estátua de Nabucodonosor, que ele teve em um sonho, onde cada parte da estátua representava um reino? Babilônia, né? Depois Médio e Persa, depois Grécia, e depois é mencionado que uma pedra sem auxílios
de mão seria lançado e destruiria completamente essa imagem. Então observe aqui, ó, ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. E a última parte desta estátua era justamente o governo do anticristo, que será destruído sem auxílios de mão. 2 Tessalonicenses capítulo 2:4, é mencionado sobre esse fator mencionado aqui, que o anticristo, ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Temos muito a falar sobre esse personagem, mas prossigamos aqui. Embora ele se mantenha no poder por 7 anos, algo que nós precisamos entender aqui, ó. Ele se manterá no poder por 7 anos, mas ele só vai começar a agir no período que nós entendemos como a grande tribulação, ou seja, os 3 anos e meios finais do período da tribulação. Então vamos entender aqui, vamos fazer uns cálculos matemáticos para ficar bem simples. Daniel 7:25. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e a metade de um tempo. Como nós devemos entender esta sequência aí mencionada? Um tempo, 1 ano. E tempos, plural, 2 anos. E a metade de um tempo, 6 meses. Mas nós podemos encontrar esta afirmação em várias outras passagens, né? Não vamos construir só aqui, porque vocês poderiam pensar, você está forçando demais a barra fazendo essa interpretação. Mas vamos ver aqui se tem coerência ou não. Versículo 27 do capítulo 9. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. 1 semana, nós devemos entender aqui como um período de 7 anos. As semanas eram semanas de anos. 1 semana igual a 7 anos. Então o que é mencionado? Que na metade da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação. Então, 1 semana, 7 anos, na metade da semana é o que? 3 anos e 6 meses após o seu início, ele fará cessar o sacrifício e a oblação. E será este o momento onde ele vai mostrar a real face dele, quem de fato ele é. Ele virá inicialmente, como nós vimos, como uma pessoa que fala bem, um persuasivo, firmará uma aliança com Israel, fará um acordo com Israel, mas na metade da semana ele quebrará este acordo e fará então cessar o que é de costume dos judeus, os sacrifícios, a oblação. Mas observe mais, o versículo 3, versículo 5, nos dito, ó, e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Foi dado poder ao anticristo para agir por 42 meses. Vamos aqui algumas contas. 42 meses, 12 meses, mais 12 meses, já deu 36. Será necessário que primeiro a igreja seja arrebatada e que depois seja manifesto o anticristo. Então nós aguardamos o nosso Senhor ressurreto, mas essas informações estão na Bíblia, então é responsabilidade nossa conhecermos, é responsabilidade nossa darmos valor a isto, porque está escrito na palavra de Deus. Amém? Então vamos orar e vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, muito obrigado pela tua verdade revelada. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo cérebro que tu nos destes para compreendermos, raciocinarmos, conhecermos a ti, mesmo tu sendo um Deus tão grandioso e nós sendo criaturas tão miseráveis e pecadoras. Muito obrigado, Senhor Deus, por permitir que nós conheçamos a tua palavra e saibamos algumas informações sobre o teu plano, Senhor Deus. Muito obrigado
por tudo que foi revelado na tua santa palavra, por esta igreja. Novamente agradecemos porque no período de férias, nossa igreja não está interessada em oferecer entretenimento, esporte, essas coisas. Nós estamos aqui nos reunindo para estudarmos a tua palavra e graças te damos por isso. Abre sempre o nosso entendimento para assuntos como esse, que o teu Santo Espírito sempre nos comova a valorizarmos o que deve ser valorizado, a tua santa palavra. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo que te oramos, amém.